Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desta quarta-feira, o nosso encontro para a conversa diária. 11 de maio. No 11 de maio de 2014, portanto, há 8 anos, não? Se realizou um referendo que explica a guerra na Ucrânia. Foi na região de Donbass, né, que reúne Donetsk e Luhansk. O referendo perguntava se a população queria se separar da Ucrânia. É uma população de etnia russa, de fala russa, que estavam usando dinheiro russo, né? Queria se separar da Ucrânia. Sabe qual foi o resultado? Querendo se separar da Ucrânia? 96,2%. Aí o governo de Kiev reuniu com violência. Começaram perseguições, prisões, torturas, gente que desapareceu, né? Tá aí. E o Putin acompanhando lá de Moscou. Isso explica. Bom, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, a principal notícia aqui de Brasília hoje é a troca do ministro de Minas e Energia. Ministro Bento Albuquerque, que é um almirante de esquadra, 4 estrelas, da reserva, deixou o cargo. Ele informa que foi por consenso, de comum acordo com o presidente Bolsonaro. Ele está desde o dia 1º, desde o primeiro dia de governo. Acho que ficou muito tempo, porque eu não sei quem indicou, como foi a indicação dele, mas eu acho até que durou bastante, né? Enfim, agora com essa questão aí do preço do diesel, foi a gota que entornou o cálice, né? Porque mostra que não teve habilidade de negociação com a diretoria executiva da Petrobras, nem com o conselho de administração, para explicar e pedir uma compreensão maior para o lado social e para o lado econômico também, porque o diesel mais caro prejudica o agro, que é a locomotiva do Brasil nesses últimos anos, né? Além de prejudicar o transporte, né? E são 2 setores que também no ano eleitoral são setores em que há um apoio maciço ao presidente da República. Foi um acúmulo de aumentos, esse último, então, né, de quase 10%, né? O de ontem, né? Interessante que eu fui abastecer e o gerente do posto, assim, com um sorriso sádico, me disse: faz 40 minutos que o preço foi reajustado. Bom, mas enfim, voltando à troca do ministério. Assumiu uma pessoa da mais inteira confiança do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, o Adolfo Saxida. Ele já foi secretário de Política Econômica. Depois criaram uma secretaria acima que ficou administrando a Secretaria de Política Econômica, o IPEA e o IBGE. Ficou topo. Ele tem formação em Direito, formação em Economia, doutorado em Economia na Universidade de Alabama, já lecionou na Universidade do Texas, na Universidade Católica em Brasília, né? É funcionário de carreira por concurso, exatamente dessa área, né? Se eu não me engano, IPEA, e brilhante, né? E mais... Bom, ele postou lá dizendo que é o maior desafio da carreira dele, né? Ele vai ser um grande desafio, porque ele vai ser o interlocutor, né? Porque no organograma de governo ele está acima da empresa de economia mista que é a Petrobras, embora a Petrobras seja dos acionistas, né? Em última análise, do povo brasileiro, né? Porque o acionista principal é o povo brasileiro, é a União, que ganha grandes dividendos. Levou agora, nesse último, 17 bilhões e 700 milhões de reais, né? Bom, vai ser então um grande desafio.
desafio de dar um preço de diesel compatível com o Brasil de hoje, né? O Brasil que está aí com inflação, né? E ele, além de tudo, o Adolfo Saxida, é praticamente da equipe do presidente desde que o presidente era candidato. 2018, inclusive quando o presidente levou a facada que deram, eu uso sempre o plural, no seu abdômen, lá em Juiz de Fora. A propósito, hoje o pré-candidato ex-presidente Lula foi a Juiz de Fora. Acho que escolheu mal, porque a cidade é um símbolo de que alguém, né, estava atrás de Adélio Bispo naquela facada. Porque se ele tinha um álibi com o nome dele na Câmara dos Deputados, e se choveu do céu, literalmente, num jatinho, um grupo de advogados para ajudá-lo, né, e se tem todo esse silêncio em torno dele, né, é porque em primeiro lugar, algum deputado, né, a quem o Adélio Bispo confiava muito e admirava muito e que deu a contrapartida, está envolvido nisso, né? Mas, enfim, voltando ao Juiz de Fora, o povo saiu para a rua para dar a Lula as más-vindas, né? Você não é bem-vindo, fora, etc. e tal, rua cheia. Em compensação, o local do comício de Lula, num estádio, estava praticamente vazio. Os próprios manifestantes lá de camisa vermelha, de bandeira vermelha, estavam lamentando que tinha pouca gente. É o problema que é expresso no "eu vim de graça", né? Os que não vêm de graça, não vêm, né? Os que vêm de graça têm vindo. Mas, enfim, Contagem não foi diferente, lá em Minas, né? A gente viu aí nas imagens centenas de cadeiras vazias diante do palco, onde se acumularam alguns. Provavelmente os jornais desta quinta-feira vão dar foto com a objetiva, com um ângulo bem fechado, para não se ver a ausência de público, né? Bom, eu mencionei o presidente Bolsonaro. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, foi deputado estadual no Rio de Janeiro e estava sendo denunciado aí por rachadinha, né? Agora, o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro disse que não há mais condições de continuar com a ação, né, uma vez que as provas foram invalidadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há mais, acabou aí, né? Ele parece que ainda vai tentar lá pegar a movimentação do auxiliar dele, movimentação financeira e tal. O fato é que todos sabemos que na lista de deputados, né, quase todos praticavam a mesma ação que se chamou de rachadinha. Gente, eu falei há pouco do agro brasileiro. O agro brasileiro está com necessidade de fertilizantes por causa da guerra lá. O embaixador da Bielorrússia me conta que ele não consegue mandar potássio para o Brasil, porque a Lituânia virou OTAN e não deixa passar, né? E parece que os Estados Unidos é que estão por trás disso. Então a gente precisa dos nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK. Eu falei aqui de uma decisão de um juiz federal que liberou uma mina de fosfato, né? O nitrogênio, fósforo e potássio, está lá, o fosfato está lá junto, né, nesse trio, lá em Lavras do Sul. Liberou porque não há comunidade tradicional na área. A integrante do Ministério Público dizia que havia comunidade tradicional, a comunidade tradicional fez um abaixo-assinado, diz: nós não somos comunidade tradicional. O assunto é puramente municipal e a União não tem interesse na ação. Então, vai passar agora
pela Justiça Estadual, ainda tem, o Ministério Público Federal tem 30 dias para recorrer, é uma demora num país que não pode esperar por fertilizante, né? Mas, enfim, tem essa burocracia da justiça e por isso que a justiça é demorada e atrapalha muita coisa nesse país, né? Essa insegurança que dá. Mas, enfim, obtida a licença definitiva, vai demorar aí de 8 a 10 meses para começar a extrair potássio. A previsão é de 300 mil toneladas por ano, né? É o fosfato 3 Estradas que está envolvido nisso, lá em Lavras do Sul. E para encerrar, ainda a propósito do agro e da indústria da construção, que é que dá mais emprego, e da inflação no país, o Ministério da Economia alterou, e tem esse poder de alterar, baixou o imposto de importação do aço, dos vergalhões, para a indústria da construção, para baratear o custo da construção civil no Brasil, baixou de 10,8% para 4%, né? E zerou alguns impostos de insumos para o agro, como o H2SO4, que a gente aprende na escola, né, que é o ácido sulfúrico, que é um dos integrantes da fabricação de adubos, e também de um fungicida importante. E também milho em grão, que serve para ração, né? Farinha de trigo, que está na cesta básica, né? Biscoitos, bolachas e biscoitos. O que mais? Carne desossada, se vai subir a carne, então importa-se a carne, né? A carne desossada e esses frangos em pedaços como coxa, asa, peito, né? Para, enfim, botar... zerando a importação, aumenta a concorrência, aumenta a oferta e a tendência é o preço baixar, pelo menos é o que se espera. De Brasília, Alexandre Garcia.